Oi, gente. Então, eu deixei umas perguntas no canal, né? O que vocês gostariam de ver nos próximos vídeos? Eu geralmente não gravo de manhã, mas é porque hoje é uma situação extraordinária e aí estou gravando de manhã. Por que eu não gravo de manhã? Por causa de barulho, de porra de carro passando. Vocês sabem que eu detesto esses carros, esses caminhão fazendo barulho. Eu odeio, isso é uma coisa que eu odeio, caminhão fazendo barulho. Mas enfim, isso não é o caso. Aí é caminhão, é chuveiro, é porra de WhatsApp que eu vou fechar agora, constante. Então assim, é muita coisa enchendo o saco. E aí eu prefiro gravar de noite, porque de noite tá todo mundo dormindo, tá só eu de coruja acordada. Gente, me aconteceu uma situação, e já que vocês queriam que eu contasse um pouquinho mais de história sobre a minha vida, eu decidi contar essa história pra vocês. Pra quem não sabe, eu sofri bullying na escola. Eu sempre fui a nerd, a inteligentinha, aquela menina tal, não sei o que. E eu era esquisita. Esquisita como, Bia? Porque assim, a minha mãe e o meu pai, eu não sei, a mistura deles deu um bolo de cabelo. Eu sempre fui muito cabeluda, eu sempre tive muito cabelo, muito pelo, eu sempre fui muito peluda. Eu era uma menina peluda, eu era então, assim, se eu não me raspar, eu fico parecendo um macho. Até meus primos me zoavam, meus primos homens me zoavam. Ai, Bia, tem mais cabelo do que eu. Então, assim, cara, se eu não me depilar, se eu não me raspar, eu fico parecendo o abominável Homem das Neves. Entendeu? É assim que eu fico. Então, assim, uma característica minha que eu acabei tendo é que eu era muito peluda, eu sempre tive muito cabelo na cabeça também, na sobrancelha. Se eu não tirar minha sobrancelha, fica colada, minha sobrancelha cola. Eu era uma criança estranha. Eu tinha uma aparência esquisita, eu era feia, eu não era bonita, entendeu? Eu não era. Porque assim, se eu deixar os meus pelos assim ao natural, eu viro um machinho, eu fico muito cabeludo. E não vem querer falar pra mim de coisa de negócio de construção de gênero e tal, porque é como eu me identifico. Eu me identifico assim, eu gosto de estar feminina, com a minha aparência. Ah, é por causa do bullying que tu sofreu? Não sei também. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Eu sei que eu acho bonito características femininas, mas isso não vem ao caso. A questão é que tinha um grupo de pessoas numa escola que eu estudei, em Canaã dos Carajás, uma cidadezinha no interior do Pará, que eu estudei. E essa escola era a escola de filhos de funcionários da Vale do Rio Doce. Porque lá nessa cidade tem minério de acho que é ouro, cobre e níquel. E é muito minério, porque lá é uma região muito rica. Se eu não me engano, eu não sei muito bem de geografia, mas eu acho que não é muito longe da Serra Pelada. E lá na Serra Pelada é uma das maiores coisas maiores minas de ouro, né, e tudo mais, que teve até aquelas histórias, aqueles documentários que gravaram. Por que eu tô falando tudo isso? Porque isso é importante pra onde a gente vai chegar da história. Eu precisei fazer tratamento pra me tratar do bullying que eu sofri. Eu precisei tratar porque foram muitas perseguições. Eu vou contar aqui algumas histórias dos bullying que fizeram comigo. Quando eu tinha 10 anos de idade, foi quando eu cheguei na cidade, tem muito tempo, porque eu já estou com 24 e eu não me esqueci dessa história. Eu lembro que eu cheguei na cidade, cheguei na escola, as crianças já não eram muito legais comigo, mas eu ficava na minha. E eu tinha os dentes tortos. Meus dentes eram muito tortos e eu tinha um dente que ficava pra fora da boca. Sabe aquelas tsunderes? Sabe o Ban dos 7 Pecados Capitais do anime? Eu vou botar uma imagem do Ban aqui pra vocês verem. Eu tinha aquele dentinho assim pra fora também, tá? Era muito feio. E as pessoas me zoavam, me chamavam de dente de vampiro, me chamavam de visagem. Pra quem não sabe, aqui visagem é fantasma, é o mesmo que fantasma. Me chamavam de visagem, me chamavam de múmia porque eu era seca e pálida, eu não sei o que tem a ver também. Então me chamavam de múmia, me chamavam de nariz de tucano, por causa da minha característica semítica, porque meu nariz, ele era muito mais marcado do que ele é hoje. Ele era muito, muito mais marcado. Eu acabei tendo raiva da minha aparência, da minha cara, e a pessoa específica que eu vou contar na história pra vocês, ela era uma das pessoas que mais faziam bullying comigo. E ela era muito má, dentro do que eu via. Então, assim, ela era muito ruim comigo e ela não se lembra de nada do que ela fez comigo. Eu tive a oportunidade de falar com outra pessoa também que fazia bullying comigo naquela época e disse que não se lembra. Mas, cara, isso é uma coisa que me frustra, porque a pessoa me fez mal, eu fiquei noites sem dormir, eu fiquei deprimida, eu olhava no espelho e me odiava. E o infeliz não lembra.
Cara, isso é uma coisa que me doeu tanto. Gente, eu vou acabar chorando no meio desse vídeo, porque apesar de já fazerem 12 anos que tudo isso aconteceu, ainda mexe muito comigo. Então, se eu chorar no meio desse vídeo, eu peço desculpas e foda-se. Porque no final eu sei que vocês querem me ver emocionada mesmo, então... se eu chorar, chorei. E assim, essa menina, ela... Calma, Bia. Ela me perseguia, ela tinha um grupo de amigas, e elas eram as populares da sala, e na verdade da escola. Ela estudava primeiro com a minha irmã, e aí ela reprovou e foi pra minha sala. E aí, essa menina, ela... As pessoas descobriram o menino que eu gostava, e aí ela ficou se insinuando pra ele, pra eu ficar mal. Eu tive até um sonho e eu sou uma pessoa que eu sou sonâmbula. Se você não sabe o que é uma pessoa sonâmbula, é aquela pessoa que anda, fala, dormindo. Tem atitudes enquanto tá dormindo. Quando a gente tá dormindo, a gente tem que estar parado? Pois é. Naquela época, aquilo meu era muito mais forte. Eu andava, eu falava, eu conversava. Eram coisas muito nítidas de serem entendidas. E aí eu falei o nome da menina e o nome do menino no sonho. A minha irmã ouviu e ficou me chantageando, dizendo: ah, vou contar pra mamãe que tu tá apaixonada por fulano. Eu era muito besta naquela época. E assim, a mamãe, ela sempre botou idade, assim, na época eu tinha 12 anos, né? Então assim, só pode namorar quando tiver 16, por exemplo. Pra mim isso era uma eternidade, eu nunca ia poder namorar, porque eu ia morrer. Daí pra lá eu já tava morta, eu não sabia quanto tempo de vida que eu ia ter, né? Daqui pra lá eu já tava morta. E ela não queria que a gente falasse de namorado, que a gente falasse em ter namorado, falasse que gostasse de alguém. A minha mãe de antes e a minha mãe de hoje parece que são duas pessoas totalmente diferentes. Mas enfim. E essa menina, ela era o cão. Falava mal de mim e tudo mais. Era horrível, horrível, horrível. Falavam da minha aparência porque eu era muito magra. Só que assim, eu era muito magra porque eu sou diabética, desde os meus 4 anos de idade. E uma das características da pessoa que tem diabetes tipo 1, pelo menos, na verdade tipo 2 também, mas quando já tá mais avançada, mas da tipo 1 especificamente, é que a pessoa não ganha peso. Ela dificilmente ganha peso. Se você vê uma pessoa diabética, tipo, que ela seja mais fortinha, pode ter certeza que ela teve muito acompanhamento nutricional pra ficar fortinha. Porque a característica principal é a pessoa ser dessa figura. E eu vou parar de enrolar e vou chegar logo ao ponto. Recentemente, essa menina, eu comecei a seguir ela e várias pessoas que me faziam mal, porque eu queria, de verdade, de uma coisa mesmo, eu queria saber que essas pessoas se ferraram na vida. Que todo mundo, porque a minha mãe disse uma vez quando eu era criança: minha filha, daqui a alguns anos, mais ou menos uns 5 ou 6 anos, você vai ver que essas pessoas que fizeram mal pra você não vão estar em boas situações de vida. Essas pessoas vão se lascar. E aí eu fiquei contando com isso. E aí eu peguei e comecei a seguir nas redes sociais, mandar solicitação em Facebook, em Instagram, tudo, porque eu queria saber se alguma merda desse na vida da pessoa. Ai, Bia, isso não é um sentimento de uma pessoa evoluída. Pois é, porque eu não sou uma pessoa tão evoluída assim. Eu falei pra vocês, eu já fiz vídeo falando pra vocês que eu sou uma pessoa chata. Pois é, então eu fiz isso porque eu estava frustrada. E aí eu queria seguir porque eu queria ter certeza que pelo menos alguma merda deu na vida da pessoa e a pessoa postou. Porque as pessoas, elas têm a mania de postar. Então assim, dá pra saber muita coisa da vida dos outros pelo que a pessoa posta. E aí eu vou seguir cada infeliz que me fez mal, eu quero saber se ele se deu mal na vida. E assim, e quando foi anteontem, ela postou uma caixinha no Instagram dela, perguntando se as pessoas ficavam ofendidas se chamassem ela de gorda. Ah, um detalhe, quando a gente era criança, ela não era, mas assim, hoje ela é casada, ela tem filho, e ela tem a vida dela lá na cidade que ela tá morando, que não é mais aquela cidade que a gente morava. E ela acabou engordando. Na época ela não era magra nem gorda, mas hoje ela tá mais gordinha. E não tem problema nenhum se você é gordinho, se você é magrinho. Isso não tem problema, tá, minha gente? Calma aí, tá? Porque essa história aqui, ela não é uma história politicamente correta, com um lindo, maravilhoso final feliz, onde a vítima da história sempre foi boazinha. Não, porque eu não fui, não, tá? Eu desejei mal pras pessoas também. Eu não sou santa, tá? Eu não sou santa. E aí tá, aí eu fiquei acompanhando esses stories. Todas as stories que ela falava as coisas, eu sempre acompanhei. Mas quando chegou especificamente nesse, presta atenção no que vai acontecer. Não sei, inclusive, se ela vai assistir esse vídeo. Não faço a menor ideia se ela vai assistir esse vídeo, se ela não vai. Enfim. Ela falou de uma situação onde ela recentemente passou com... Ela foi ter a noite das meninas, normal até aí. E aí um filho da puta chegou encostando a amiga dela. Aí a amiga dela empurrou, porque ela não queria ficar com a porra do cara, porque ninguém ia querer olha, homem, é o seguinte, se você tá assim...
Você quer chegar numa menina, chega no papo, não chega com a sua Maria Mole, pincelando a sua Maria Mole assim na pessoa, porque não é legal. Tu ia querer que um cara chegasse pincelando a Maria Mole dele assim, tu não ia querer. Então não faça isso com as meninas, porque as meninas também não gostam, tá? A vontade que dá nessas horas é ter um taser pra dar na tua Maria Mole, pra eletrocutar a tua Maria Mole, entendeu? É essa vontade que dá na hora, porque isso é falta de respeito. Não faça isso que não presta não, tá? Aí ela chegou e empurrou o menino e foi pra lá. Aí ela pegou a menina que fazia bullying comigo e falou assim, olha aí, o menino quer ficar contigo. Aí o menino pegou e falou assim, uma gorda dessa querendo atrapalhar meu esquema. Sobre isso, eu só queria dizer pra esse cara o seguinte, querido, você atrapalhou seu próprio esquema. A sua existência atrapalhou seu esquema, a sua atitude babaca atrapalhou seu esquema. Não foi a menina, que eu não vou dizer o nome, que atrapalhou seu esquema, tá? E ela ficou muito ofendida, porque falaram da aparência dela. E nunca tinham falado da aparência dela. Na verdade, até já tinha, assim, porque, se eu não me engano, a família do esposo dela não gosta dela, alguma coisa do tipo e tal. Só que aí eu vi esse story e eu fiquei indignada. E eu comecei a esbravejar no quarto. Isso ontem mesmo. E a minha mãe foi perguntar, minha filha, mas o que você está fazendo? O que é isso? E eu falei, mãe, essa menina aqui, nojenta, tá reclamando porque ofenderam ela num ambiente público por causa da aparência dela. E durante anos, enquanto ela e eu estudávamos na mesma escola em Canaã dos Carajás, ela me humilhava, ela me tratava mal, ela fazia piada de mim. Naquela escola, as pessoas me tratavam mal e queriam me obrigar a fazer. Já ameaçaram me bater. Pode fazer a minha atividade aqui de biologia. Eu nem lembro o que diabo era a atividade, eu só lembro que era, se tu não fizer, eu vou te agredir, eu vou te bater e tal. Roubaram meu livro. O meu livro da escola, os professores ficaram com pena, eu não precisei fazer as atividades. Mas mesmo assim, cara, roubaram meu livro. O que roubou que teve que fazer as atividades. Eu não fiz, eu não precisei fazer as atividades do livro porque eu não tinha o livro pra fazer, porque me roubaram. E foi assim, foi surreal, tudo que eu vivi naquela época, naquele período. E a menina tava reclamando por causa de um episódio onde eu vivi muitos, e agora eu vou ler pra vocês, depois de toda essa introdução longa, o que eu mandei pra ela. A minha mãe falou, manda mensagem pra ela. Eu falei, mãe, eu tô com medo. Manda mensagem pra ela. Eu falei, mãe, eu tô com medo. Medo do quê, garota? Do que tu tem medo? Ela não vai fazer, ela não pode te machucar, ela não pode fazer nada contra você. Manda mensagem, a mamãe falou tudo que eu tinha que mandar, como eu deveria mandar. E aí eu fui e mandei. E eu vou ler aqui pra vocês, do começo. Eu tava muito nervosa. Não acho que você deveria estar tão chateada. Você fez isso comigo quando eu estudava no Pontinhos, porque eu não vou dizer o nome da escola, em Canaã dos Carajás. Por eu ser muito magra e muito branca, por ter cabelo feio, por não ter seios, já que as outras meninas da sala tinham. O que você e a sua turma fizeram comigo na época demorou, mas eu superei. Mentira, eu não tinha superado não, eu falei só pra não parecer assim por baixo. Mas eu não tinha superado, eu nunca superei isso 100%. Cadê onde foi que eu parei? Cadê onde eu perdi? Precisei de tempo, terapia e muito carinho dos meus familiares, mas passou. O que você viveu foi só um episódio. E aí eu mandei esses áudios que não são muito longos, então dá pra botar aqui pra vocês escutarem. E assim, com essa mensagem eu não tô visando ser grossa nem te diminuir, mas assim, eu passei por isso por muitos anos e eu superei, tá? E eu te desejo o melhor se tu decidires que tu tá feliz com o teu corpo. É isso aí, é isso mesmo, sabe? A gente tem que ser feliz com o que a gente tem. Assim, a única coisa que eu ainda não tenho é peito. Hoje eu sou feliz com o meu corpo, com a minha aparência. Eu consegui superar. O que tu viveste foi só um episódio. Então você vai ficar bem. O que eu vivi foram anos e anos. Que não foi só por você que eu passei por isso. Não sei nem mesmo se tu vais te lembrar de mim, Canaã, na magrinha, branca, pálida, que todo mundo zoava e tudo mais, e que era engraçado rir dela porque fazia piada e ela chorava, né? Não sei se tu vai lembrar de mim, talvez não, talvez tenha sido só, né? Enfim, mas eu não me esqueci, eu não consegui me esquecer das vezes que tu e a tua turminha, as tuas amiguinhas, me humilhavam, faziam piada comigo. Eu não quero ser grossa nem nada, só queria lembrar isso e dizer que o que tu passou vai passar. E aí,
Quando eu vi que ela tava respondendo, eu comecei a entrar em desespero. Eu juro que eu não sei porquê eu fiquei com tanto medo. Se alguém tiver alguma explicação lógica pra minha situação, me explica, porque nem eu entendi o medo que eu senti. E aí ela começou a responder. E ela disse, justamente, foi o que eu disse nos meus vídeos, que ela gravou vários stories, né? Eu aprendi com os meus erros. Você acha que naquela época eu tinha noção do que eu falava? Eu era uma criança. E te juro que eu não lembro o que eu falava isso. Por tudo, então, eu te peço perdão. Não tinha ciência nenhuma do que poderia causar em você e nem ciência do que eu estava falando. E na hora que ela falou isso, eu agradeci, porque eu me senti feliz de saber que ela estava arrependida. E aí eu coloquei, obrigada, meu coração precisava disso. Do fundo do meu coração, me perdoa. Lembro de você sim, era muito inteligente, mas eu não lembro de te ofender. Meu Deus, que vergonha. As pessoas que me fizeram mal, que eu consegui falar com elas não lembram do mal que elas me causaram. Isso é uma coisa que me dói muito, mas me dói muito porque eu fiquei sem dormir, eu perdi muito tempo da minha vida sofrendo por isso e elas não sentiram dor nenhuma. Quem sentiu dor fui eu. Isso que é mais horrível. E aí eu respondi. Eu fiquei com um pouco de medo de falar e você dizer que só era uma louca e tal, mas eu logicamente te perdoo. Porque como eu disse no áudio, demorou, mas eu perdoei. E a pior coisa do mundo é a pessoa ser tratada mal. Só posso desejar que Deus te ilumine, porque você é uma pessoa tão madura, talentosa e que cozinha bem, e é graças aos talentos que Deus te deu. Olha, gente, não é porque eu não tenho religião que eu não acredito em Deus, tá? Acredito no Deus e na deusa, e aí eu estou desejando que Deus abençoe ela, é só isso, tá? E aí ela disse, é verdade, estamos aqui para aprender com nossos erros, nós éramos crianças e eu não sabia o mal que causei a você. Me sinto envergonhada com isso, mas saiba que criança não é a adulta de hoje. Você é linda do seu jeito, beleza física é só um detalhe, pelo menos hoje em dia pra mim é. Que Deus ilumine você também, sempre, Bia. Você merece tudo de bom na sua vida. Obrigada. Aí eu falei, obrigada de verdade, eu estava precisando dessa conversa. Nem eu imaginava o quanto que eu estava precisando. Ela disse que se eu lembrasse disso, eu já teria vindo pedir perdão há muito tempo. Eu que agradeço por me perdoar. Ela tem um Instagram de maquiagem, de coisas de aparência. Eu não vou divulgar nada, porque senão pode ir depois alguém lá xingar ela e tudo mais. E a gente já conversou, se perdoou, eu até me emocionei, mas, cara, eu não sei, alguns de vocês devem ter essa noção, alguns de vocês devem estar passando pelo que eu passei há 12 anos atrás. E eu quero dizer pra vocês que passa, vai passar. Nada de ruim que acontece com a gente é pra sempre. As coisas vão passar, vai ficar tudo bem. Vai demorar, talvez você tenha que fazer terapia no meio do processo, mas vai passar. Só deixa alguém saber que você tá sentindo isso, pra que a pessoa possa te ajudar. Já ameaçaram me bater, tudo porque eu era diferente. Porque eu não era igual às outras crianças, porque o meu jeito de aprender era diferente, porque o meu jeito de me comunicar era diferente, porque tudo em mim era diferente. Eu nunca fui muito boa me expressando, me comunicando, conversando com as pessoas. Eu sempre fui melhor escrevendo. Eu era uma criança estranha. Eu nunca soube o que eu tinha de estranho, que as pessoas, porque pra mim eu era normal, mas as pessoas diziam que eu era estranha. E eu fui muito humilhada por ser diferente, cara. Eu nunca entendi isso. Essa conversa me ajudou e agora eu vou buscar um por um, no momento oportuno, e vou confrontar as pessoas, cada pessoa, e cada um eu vou trazer, eu vou contar o que cada pessoa fez, sem dizer o nome, obviamente. Mas, cara, isso foi uma coisa que mexeu tanto comigo, que por mais que tenha sido ontem, o fato de falar disso mexe comigo, sabe? Porque eu nas minhas orações, eu pedi pra Deus, eu falei, eu queria me encontrar, eu queria enfrentar, eu queria lutar com cada pessoa que pegou e fez alguma coisa comigo, eu queria me defrontar, e de repente eu tenho a minha primeira oportunidade de fazer isso.
E eu consegui finalmente vencer, eu consegui liberar o perdão, eu consegui perdoar, eu consegui. Quando eu olhava pra cara dela, quando eu sei que amigos e família dela olhavam, ai, a fulana, tão maravilhosa, né, mãe, não sei o quê, mas eu vi um monstro. Eu via aquela pessoa monstruosa que fez mal pra uma menininha. A menininha, na hora de se defrontar com aquela pessoa, aquela menininha sentiu medo, sentiu dor no peito, sentiu vontade de chorar aqui dentro. E eu consegui, cara, eu consegui enfrentar. Então, tipo, cara, se eu conseguir, mesmo com as minhas angústias, com os meus medos, com tudo, de coração, você também consegue, cara, é sério. Porque me doeu também, me doeu a pequena Bia dentro de mim falando, não faz isso comigo, não me põe nessa situação, por favor. A Bia de 12 anos falando com a Bia de 24 disse, por favor, não faz isso comigo de novo, eu não vou aguentar. Mas aí, sabe, cara, eu meio que ouvi o conselho da minha mãe, segurei na mão da pequena Bia de 12 anos e falei, você não precisa aguentar isso sozinha, eu tô aqui agora. E aí eu peguei na minha mão e fui. E essa experiência me trouxe uma felicidade, me trouxe uma libertação tão grande que foi frustrante pra mim ter guardado o rancor dela por tanto tempo. E não consegui ver a pessoa, mas só ver as atitudes quando eu olhava pra ela. Aquela menina monstruosa, ela fez mal pra mim, ela me perseguiu. Ela quis meu mal e tudo mais, mas ela era uma criança também. Ah, mas é criança, vira adulta e tal. Sim, mas exatamente, ela virou uma adulta, ela virou um ser humano melhor. Ela passou por uma situação onde julgaram ela também pela aparência. E ela compreendeu a dor que eu senti, porque ela também já não era mais criança. Então, gente, essa experiência que eu tô contando pra vocês é pra dizer que se você tá passando por alguma situação onde você é humilhado, onde as pessoas tratam você mal, não faz que nem eu, não. Não guarda isso, não guarda isso porque é pior, você vai se tornando um ser humano sujo. Eu tava seguindo ela só pra falar mal dela, era por isso que eu tava seguindo ela, só pra falar mal dela. Pra falar mal dela e nem falar mal dela assim, mandar mensagem, falar mal dela só na minha cabeça. Eu tava me envenenando e eu consegui me curar. A minha mãe me ajudou no processo, você talvez a sua mãe não te ajude, mas um tio, uma amiga, um primo, alguém te ajude no seu processo de cura, mas não guarda ressentimento, mágoa, rancor de ninguém não, porque no final das contas, ai, desculpa, só sobra pra você. Então é isso, gente, esse vídeo ficou bem longo. Eu sinto muito, mas eu queria abrir o coração, eu queria contar essa história. E eu comecei a seguir algumas outras pessoas no meu tempo de escola. E eu vou esperar o momento certo pra me defrontar com essas pessoas. E eu acho que eu vou trazer a reação delas. Isso vai servir mais como uma terapia pra mim, uma coisa que... Porque até hoje eu ainda tenho alguns traumas, por exemplo... Na minha época de escola, na minha sala, quando eu tinha alguém cochichando, geralmente estavam falando da minha aparência, estavam falando de mim. Então até hoje, quando eu vejo gente cochichando, eu penso que estão falando de mim. Pode não ter nada a ver comigo, mas eu penso que é de mim. Foi um trauma que ficou, eu preciso me curar disso. E eu quero usar o canal como forma desse tratamento. Eu não sei se a imagem ficou torta, porque eu tava gravando e aí o tempo da câmera acabou, e aí enfim, eu só sei que... Ai, gente, me desculpa, eu me emocionei, mas eu já falei que eu ia me emocionar mesmo. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo. Se você não gostou, deixa seu dislike, você é livre pra fazer o que você quiser. Se você achar que vale a pena, se inscreva no meu canal, Fabulástico Mundo de Ver Amor, e seja um Fabulástico ter você também. Então é isso, um super beijo pra todo mundo. Tchau!